Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do Numático de Direito Empresarial, falando especificamente sobre a Lei 11.101 do ano de 2005, a Lei de Falências e Recuperação Judicial. No tópico de número 1, no tópico de natureza introdutória, nós já ventilamos com vocês um conceito e as situações de incidência. No tópico de número 2, na etapa que fala do processo falimentar, nós trouxemos as fases, legitimados, ativos e passivos, ventilamos com vocês por demais a competência, princípios e a situação de insolvência, seja ela confessada, seja ela presumida. E no tópico de número 3, o tópico que nós nos encontramos, estamos falando do procedimento propriamente dito, né? Então, ventilamos a ideia de uma petição inicial da proemial, os elementos que ela necessita trazer em seu corpo, em seu cérebro, em seu âmago, em seu bojo. Falamos no tópico de número 2, né? 3.2, acerca das defesas que o falido pode. Na parte de número 3, 3.3, acerca da sentença declaratória de falência, ventilando os seus requisitos, seus elementos necessários e também os efeitos. Efeitos com relação ao falido, efeitos com relação aos contratos do falido e, derradeiramente, efeitos com relação aos credores, né? A partir de agora, e essa vai ser a tônica desse nosso bloco, eu quero falar do quê? Da chamada realização de ativos. Então, antes da gente ventilar de uma forma despacito, de uma forma Luiz Fonsi, eu quero explicar o seguinte, né? O quê? Gente, qual que é a ideia da falência? A ideia da falência nada mais é do que o adimplemento do número plural de credores, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas para você pagar esse número plural de credores, nós precisamos de patrimônio. Como diria Mamonas Assassinas, money, o que é good nós não have. Se nós levasse, nós não tava aqui playando, né? O nosso work ia playar. Então, em outras palavras, em outros dizeres, é importante dizer, gente, que nós precisamos ter dinheiro para pagar essa quantidade, né, plural de credores. E como que a gente faz isso, né? Através de dois institutos. Dois institutos que serão nossos tópicos de número 4 e 5, trazidos, talhados, cunhados no corpo, né, desse bloco. Então, tópico 4 e 5 são tópicos relacionados aí à chamada realização de ativos, tá? Vamos lá, tópico 4. O que é o tópico 4? É o chamado, a chamada arrecadação de bens do falido. Arrecadação de bens do falido, mais uma vez que daí dá 3 é mágico, é Pai, Filho e Espírito Santo, é Zeus, Eris e Horus, é Zeus, Hades, Poseidon, né? Mais uma vez, arrecadação de bens do falido. Gente, o que acontece? Acontece o seguinte, uma vez nomeado um administrador judicial, esse administrador judicial, ele celebrará aí um termo de compromisso. Esse termo de compromisso, né, diz respeito justamente acerca da sua atividade. Tudo bem, né? Só que o administrador judicial, a primeira coisa que ele vai fazer é justamente um levantamento dos bens. E, obviamente, visto esse levantamento dos bens, ele irá arrecadá-los, né? Arrecadá-los para a sua eventual venda e, obviamente, realizada a venda desses bens, o pagamento, né, dos credores. Então, a gente levanta, arrecada e vende. Mais uma vez, né? Levanta, arrecada e vende. É essa a ideia, sem crise, sem dificuldade. Só que qual que é o problema? O problema é o seguinte, dentro de arrecadação dos bens. O que, prof? Muitas vezes, o administrador judicial, ele se empolga. Todo mundo fica empolgado alguma vez na vida. O administrador, ele fica empolgado. Ele fica paquito, né? Ele vai ficar lá, ou seja, pimpão, serelepe. E nessa dele, ficar pimpão e serelepe, o que ele faz? Ele arrecada bens que, de fato, não compõem a massa falida. Ele pega bens que, de fato, são de terceiros, são de outro. Prof, isso pode? Na verdade, não pode, mas pode acontecer. E se acontecer, o que acontece? Se acontecer, esse terceiro que teve seus bens arrecadados, ele pode entrar com uma ação. O nome dessa ação é chamada ação de restituição. Ação de restituição. Ação de restituição trazida, talhada e cunhada no artigo 85 da Lei 11.101 do ano de 2005. Então, é possível que esse terceiro, ele busque o quê? A devolução desse bem arrecadado de maneira indevida. A devolução desse bem arrecadada de maneira, né, obviamente, errada. Em outras palavras, nada mais justo, né? É justo e necessário, como diriam todos os padres aí aos domingos, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Mas, prof, se a gente está falando de uma ação, essa ação ela deve ter um prazo, não tem?
Tem, né? Até porque o direito não socorre aos que dormem. É verdade. Até porque camarão que dorme a onda leva. É verdade. E qual que é o prazo, então, para a gente fazer a propositura dessa ação? A dica que eu dou é o seguinte. Essa ação é importante? É, mas não é tão importante quanto salvar o mundo. Nossa, prof, não entendi essa. Porque Jack Bauer salvava o mundo em 24 horas, né? Que loucura! Então, o que acontece? Não é um prazo Jack Bauer, porque não é tão importante. A gente pode duplicar esse prazo. É um prazo de 48 horas. É um prazo mais alargado, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Esse prazo, gente, está esculpido, talhado no artigo 143 da lei. 143 da lei. Qual lei? A Lei de Falência e Recuperação Judicial, que é a Lei 11.101 do ano de 2005. Tudo bem, tudo tranquilo, entendi, prof. Tô empolgado, igual o administrador que, né, obviamente pegou errado. Beleza, beleza, mas eu tenho que fazer aqui algumas observações. Algumas observações? Com relação a essa ação de restituição. Quais são as observações? As seguintes. E melhor dizendo, são quantas observações? São três, porque é mágico, é Harry, Rony e Hermione, é Han, Luke e Leia, né? É Aragorn, Legolas e Gimli, é passado, presente e futuro. O átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. 3 é o nosso número mágico. Até arrepia demais. Então vamos fazer 3 observações. Quais são as observações? Primeira delas, né? É possível a restituição em dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes esse administrador judicial, ele é um cara muito rápido. Ele não só arrecadou, como ele já vendeu o bem. Caraca, né? Como diria Tiaguinho, caraca, moleque, que isso? Ou seja, ele pegou e já vendeu. Em menos de 48 horas, colocou lá, né? Enfim, aqueles sites que vendem, até ia falar o nome do site, mas achei que era meio inapropriado. Mas enfim, colocou naqueles sites aí, né, de venda, troca de produtos e vendeu o produto do terceiro. O que acontece? Ele vai ter o produto? Não tem mais o produto. Ele vai ter o dinheiro? Vai ter o dinheiro. Então, devolve o dinheiro. Vendeu, pegou dinheiro, devolve o dinheiro, né? Onde que está isso? Isso está na súmula, né? Inclusive 417 do STF. Então, súmula 417, né? Do STF diz isso. Ela vai falar assim, olha, se o valor arrecadado é em dinheiro, devolve em dinheiro. Tudo bem, sem problema, sem grandes dificuldades, tudo bem? Agora, nós temos um outro problema. Qual o problema? O problema é o seguinte, eu falei da venda desse produto, né? Tudo bem, entendi. Mas qual que é o detalhe? Se esse produto já foi vendido, esse valor só vai ser devolvido, né, no momento final do procedimento falimentar. Ou seja, no encerramento do procedimento falimentar. Vai demorar muito, né? Vai demorar muito. Então, segundo detalhe, se o bem arrecadado ele já foi vendido, a restituição em dinheiro, gente, do valor dessa venda só vai ser devolvido no momento do encerramento, né, do procedimento falimentar. Então, beleza. Então, são essas duas observações com relação ao dinheiro. Né? Se o valor arrecadado é em dinheiro, já devolve o dinheiro, sem óbice, sem nenhuma dificuldade. E se já foi vendido o produto, só vai devolver esse dinheiro ao final desse procedimento falimentar. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Né? E essa é a observação número 3. E se acontecer, porventura, o extravio, né? O extravio do bem. Gente, se ocorre o extravio do bem, né? Vai ver a devolução. Mas devolução do quê? Não tenho mais o bem e não recebi o dinheiro? What the fuck is this? Que bodega é essa? Que putaria? Não tenho bem, não devolve o bem. Não tenho dinheiro, não devolve o dinheiro. Vai devolver o quê? Vai devolver o valor da avaliação daquele bem. Essa é a nossa terceira observação, então, tudo bem? Se ocorrer o extravio desse eventual bem arrecadado de maneira indevida, não tem como devolver o bem, não tem como devolver dinheiro, mas vai devolver o quê? Né? Ou seja, o dinheiro arrecadado, porque não foi vendido. Né? Vai devolver o valor da avaliação daquele bem. Tudo bem? Essas são as 3 observações a serem trazidas, né, para vocês com relação ao tópico de número 4. No tópico de número 5, nós vamos dar continuidade a esse movimento sexy, esse movimento sexy, né, que busca aí a realização de ativos. Então, gente, até o nosso próximo bloco. Deixo desde já um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.